Ruth, de número 1, eu gostaria de ler com você a partir do verso 1. A palavra de Deus está escrita assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus, de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. E quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se levantou com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha ajudado ao seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela, indo elas para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. E então ela as beijou, levantaram a voz e choraram. Verso 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, respondeu: Não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim as 2 mulheres foram-se até que chegaram em Belém, e entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres perguntavam: Não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração esta noite, a partir desse texto que é tão conhecido por todos nós. O livro de Ruth é a história de uma família que moravam em Belém de Judá. Era composta pelo casal, que era Elimeleque e Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles enfrentaram um tempo de escassez financeira, um tempo de seca. A terra não dava mais a sua força, os frutos não vinham mais como antes, as criações não produziam mais como antes. E todo aquele cenário de limitação fez com que Elimeleque percebesse uma oportunidade de mudar para um outro país e recomeçar então a vida ali. Chegando ali, a Bíblia diz que os 2 filhos deles, Malom e Quilion, se casaram com 2 moças moabitas. O nome de uma era Ruth e o da outra Orfa. Porém, infelizmente, algum tempo depois, a Bíblia diz que Elimeleque veio a falecer. Passaram-se quase 10 anos, e mais uma vez uma triste notícia o texto apresenta para a gente. Malom e Quilion também vieram a falecer. Ficaram as 3 mulheres viúvas, desamparadas, enlutadas pelas circunstâncias da vida. Havia um contexto cultural naquela época muito curioso, que dizia o seguinte: se uma moça ficasse viúva sem ter filhos, ela se casaria com um dos irmãos do seu esposo que havia falecido. E o filho que nascesse dessa nova união seria considerado também filho daquele que havia morrido sem deixar descendentes, para que nunca a memória daquela pessoa fosse esquecida, mas a posteridade, as gerações seguintes pudessem se lembrar e também louvarem a Deus pela vida daquela pessoa que havia existido. Só que a Noemi não tinha mais filhos, e ela está olhando para as suas 2 noras
e ela está dizendo: ainda que eu pudesse ser mãe hoje, ou me casar hoje, dar luz a um filho hoje, não seria justo vocês esperarem essa criança nascer, formar, estar pronta para formar família, para que vocês pudessem então honrar esse contexto cultural. Então vocês estão livres, que vocês retornem para a casa da mãe de vocês, para a família de vocês, e que Deus use com vocês de bondade, compaixão, misericórdia, e vocês encontrem um novo marido, formem uma nova família, recomecem a vida, mas não desperdicem a dádiva de Deus, que é viver. A Bíblia diz que a Noemi, ela já está retornando para Belém, e de repente ela olha para as suas duas noras e ela despede-se das suas duas noras. Só que a Bíblia diz que a Orfa, ela vai beijar a sua sogra e vai ficar em Moabe, mas a Ruth não. A Ruth vai se apegar a ela e vai dizer: eu vou com você para Belém. A partir de hoje o seu povo será o meu povo. A partir de hoje o seu Deus será o meu Deus. Eu estou assumindo um compromisso com você que nada senão a morte irá me separar de ti, e enquanto eu viver, eu irei cuidar de você. O começo em Belém foi totalmente desafiador. A Bíblia diz que para elas não padecerem necessidades, a Ruth chegou ao ponto de precisar ir a um campo de colheitas para colher alguma coisa que havia sobrado, para pelo menos terem a subsistência dela e de sua sogra Noemi. Se você perceber o final desse texto que nós lemos, ele lida com uma realidade muito difícil, porque as mulheres de Belém olhavam para Noemi e diziam: peraí, você não é Noemi? E ela diz: não, não me chame pelo meu nome, mas me chame pela realidade, como tem sido os meus dias. E ela faz aqui a alusão à ideia do êxodo. Você lembra? 3 dias depois que o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles param no local, muita sede, um clima árduo, totalmente deserto, e eles encontram até água, só que eram fontes de águas amargas. O nome do local era Mara, e criou-se de uma forma equivocada a ideia do entendimento de Mara como se fosse amargura, e na verdade a Noemi está dizendo isso. Ela está falando: não me chame pela memória que vocês têm de quem eu era, mas me chame pela definição de como têm sido os meus dias, porque Deus permitiu que a minha vida se transformasse em uma vida amargurada. Se você lesse apenas o capítulo 1 desse livro, talvez o sentimento que você teria é que Deus havia desamparado essas mulheres, que Deus havia entregue a elas a sua própria sorte, e essa sorte não tinha sido tão boa assim. Mas quando você lê os capítulos 2, 3 e 4, você percebe que em nada tem a ver o final da história com a realidade que a história começou. Porque a Ruth, ela vai se casar com um moço chamado Boaz. O Boaz era um parente distante de Elimeleque. A Bíblia diz que ele vai aplicar uma lei da época. Na verdade a história diz que ele vai aplicar uma lei da época, era a lei do levirato, e a Bíblia deixa claro isso. A lei do levirato, na verdade, transformava um parente distante numa espécie de remidor. Então, quando um parente distante aplicava a lei do levirato, era como se ele restabelecesse, trouxesse de volta todas as propriedades que um dia havia sido da pessoa que havia falecido. E se ele se casasse com a viúva sem ter descendentes, o filho que nascesse seria também considerado filho daquele que havia morrido. Então, quando na verdade o Boaz, ele vai se casar com a Ruth, vai nascer um filho chamado Obed. Esse Obed aqui vai ser considerado também filho de Malom, e sendo assim neto de Noemi. A mesma Noemi que terminou o capítulo 1 dizendo: não me chame pelo meu nome, mas me chame de alguém amargurada, é a mesma Noemi que vai terminar o livro de Ruth com uma criança nos braços, dizendo: Deus restaurou a minha alegria de viver. Deus me deu motivos de novo para sorrir. A realidade que eles estão enfrentando aqui é a realidade apenas de um capítulo, o capítulo 1. Mas aquele capítulo não definiu como que a história iria terminar. Deixa eu falar aqui uma palavra de Deus a você. A vida, ela é feita de capítulos, mas capítulos não definem como a história vai terminar. A vida, ela é feita de fases, mas não é a fase que você está passando por ela que define como a história vai terminar. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido. Um dia você verá que nos dias mais angustiosos da sua vida valeu a pena ter perseverado, porque Deus é Deus de restauração e te recompensará pela sua perseverança. A história que termina com luto e tragédia, ela termina com celebração e festa.
não termina com luto, termina com alegria. Porque tem duas mulheres aqui que decidiram recomeçar. Você está comigo aí? Diga amém. Existem 3 lições, rapidamente, 3 lições, que eu gostaria de deixar para a sua vida a partir do livro de Ruth esta noite. Primeira delas, tenha coragem, enfrente a vida. Deixa eu dizer isso daqui mais uma vez a você. Independente da realidade que você está vivendo, das circunstâncias que estão envolvendo as suas emoções, a sua apreensão, o seu olhar sobre o futuro, o Senhor está falando a você esta noite. Tenha coragem, enfrente a vida. Cuidado para você não permitir que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas sejam projetadas para a sua vida. Você imagina se a Ruth para e pensa o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui mesmo. Porque as últimas pessoas próximas que mudaram-se para recomeçar a vida morreram, Elimeleque, Malom e Quilion. A referência do que ela está fazendo, os resultados não eram bons. Mas ela está se levantando e ela está confiando que Deus é capaz de protegê-la e guiá-la nesse caminho para Belém. Não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você. Não é porque talvez você se decepcionou com pessoas que significa que você não tem mais que confiar em pessoas e construir amizades que podem ser leais. Não é porque feriram você que você vai se transformar em uma pessoa que vai ferir alguém. Não é porque talvez na sua família há um histórico de alguma enfermidade que você tem que pensar que isso vai acontecer com você. Não é porque alguém começou uma empresa e talvez veio a falência que você tem que projetar isso para a sua vida. O Senhor está dizendo a você esta noite que Ele é um Deus de finais diferentes em histórias que pareciam ser iguais. Tenha coragem, enfrente a vida. Deus vai te ajudar nessa retomada da sua história. Se você pode, repita isso comigo, diga coragem. Diga, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você já ouviu falar na Bíblia de um homem chamado Pauti? Talvez não. Samua, Gigeal, Safate, Gadiel, Gadi. Você já ouviu falar na Bíblia de Amiel? Setur, Jeuel e Nabi. Nós já ouvimos falar desses nomes aqui, sim ou não? Muito pouco, às vezes sim. Agora, Josué, você já ouviu falar de Josué? E Caleb. Esses são os 12 nomes dos espias que foram visitar a terra de Canaã. Sabe por que a gente não ouve falar dos 10, somente de 2 deles? Guarde isso com você. Covardes nunca serão lembrados. Você precisa entender que você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que o dia comece com o sol para você. Provérbios diz, se for esperar o melhor sol, a melhor chuva, você nunca semeia. O melhor vento, você nunca sai para colher. Às vezes o momento ideal, ele não existe. O que existe é a atitude certa. Deus vai te dar coragem para você enfrentar a vida e viver um tempo extraordinário de Deus sobre a sua história. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: em 10 anos, quantos anos? Guarde isso, em 10 anos a grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Em 10 anos a grande maioria das pessoas se arrependerão mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. As pessoas se arrependem sempre do abraço que não deram, do telefonema que não fizeram, da visita que não foram, da viagem que não foram, das férias que não tiraram. Mas eu estou crendo e profetizando essa palavra de Deus sobre você. Deus vai te envolver dentro de um entendimento, de uma percepção, de uma sensibilidade. Você terá coragem e viverá a história perfeita de Deus para você. Você pode encorajar alguém perto de você e diga para essa pessoa: tem chances de você desistir, de Deus falhar, não. Você lembra o que a Bíblia fala sobre Elias? A Bíblia diz que Deus chegou para Elias e disse assim: Elias, vá ao ribeiro de Querite, porque eu já ordenei, aos corvos que te sustentem. Algum tempo depois o ribeiro secou. Deus chegou de novo para Elias e disse: Elias, vá a Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te
sustente. Tinha chances de Elias não ir para o ribeiro, sim ou não? Sim. Tinha chances dele chegar no ribeiro e Deus não cuidar dele? Não. Tinha chances dele não ir para Serepta, sim ou não? Sim. Tinha chances dele chegar em Serepta e Deus não cuidar dele? A gente precisa entender uma coisa. Deus disse: Elias, vá, porque eu já ordenei. O dia que você entender que com você Deus fala, mas com a providência Deus ordena, você não para por falta de coragem, você não para por causa de circunstâncias, você não para por causa de desânimo, você não para por causa de fraqueza. Deus está recarregando a sua coragem esta noite. Há um tempo extraordinário de Deus sobre você. Tenha coragem em frente à vida. Você entende isso? Diga amém. Primeira coisa que a gente precisa aprender com o livro de Ruth: tenha coragem em frente à vida. Segundo lugar, cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Toda oportunidade tem uma velocidade. Toda oportunidade tem umas passam tão rápido que se você não aproveitá-las no momento, nunca mais. Outras são mais devagar ou devagares. Lá na frente você consegue de novo. Mas oportunidades têm movimentação, oportunidades passam. Toda oportunidade tem uma velocidade. A mesma oportunidade que passou para Ruth, passou também para quem? Orfa. A Orfa fez o quê? Ficou. E a Ruth seguiu. O que foi que aconteceu com Ruth? Se casou com Boaz, foi mãe de Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, o maior rei da história de Israel. Sabe quem veio dessa descendência aqui? Jesus Cristo. Olha a quantidade de coisas que a Ruth ia ter perdido por não aproveitar a oportunidade. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. Guarde isso com você. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Oportunidades passam. Tem um versículo que você leu comigo, que ele é muito curioso. A Bíblia diz que Orfa beijou. Orfa fez o quê? E Ruth se apegou. O problema é quando as oportunidades passam e você só beija as oportunidades, mas não se apega a elas. Você só romantiza as oportunidades. Você só começa a pensar como que seria em 5, 10, 15, 20 anos. Se você decidisse enfrentar os seus medos, viver um sonho novo, tirar um projeto do papel, acreditar que fosse possível, entender que a grande probabilidade no futuro é que as pessoas se arrependam mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. A mesma oportunidade que passou para Ruth, passou para Orfa. Ruth abraçou e foi. Porque ela entendeu, toda oportunidade tem uma velocidade. Lucas capítulo 18, Jesus está passando por Jericó. Aí tem um cego, Bartimeu, que ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguém olha para ele e diz: será que você não está percebendo que você está sendo indelicado? Está sendo constrangedor o que você está fazendo. O texto diz que quanto mais tentavam o calar, mais ainda ele insistia em clamar. Aí Jesus parou e disse assim: traga esse homem até aqui. Quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor perguntou a ele: o que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. O Senhor disse: veja, tua fé te salvou. Isso é Lucas 18. Lucas 18. No 19, Jesus vai para Jericó, para Jerusalém. Sai de Jericó e vai para Jerusalém. Naquela semana, ele é crucificado. Ao terceiro dia, ressuscita. Vai 2 vezes a Galileia. No retorno da segunda vez, ele assunta aos céus em Jerusalém. Nunca mais Jesus passaria por Jericó. É uma decisão sua, acreditar ou não, enfrentar os medos e ter coragem ou não, aproveitar as oportunidades ou não. Você precisa entender que elas passam. Sabe o que é curioso aqui? Na mente de Ruth é só cuidar da sogra, Deus já tinha visto Boaz. Na mente de Ruth era só cuidar da sogra, Deus já tinha visto Obed. Na mente de Ruth era só cuidar da sogra, Deus já tinha visto Jessé.
Na mente de Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Davi. Um dia Jessé olhou para Davi e disse: vá levar comida aos seus irmãos no campo. Na mente de Davi é só levar comida aos irmãos no campo. Deus já tinha visto Golias. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você não tem noção do que Deus já viu. Você não tem noção do futuro que Deus já preparou. Entre pelo caminho de Deus para a história da sua vida. Ele vai te guiar no caminho dele pelas oportunidades. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu não posso perder o tempo das oportunidades. Diga comigo: Ruth entrou na descendência do Messias. 4 mulheres entraram na descendência de Jesus na genealogia de Mateus. Quantas mulheres? Diga comigo: Ruth, Tamar, Betseba, Raabe. Vamos de novo, diga: Ruth, Tamar, Betseba, Raabe. Ruth, uma moabita na descendência do Messias judeu, isso é totalmente improvável. Raabe era prostituta em Jericó. Tamar deitou-se com o sogro para se engravidar dele. Betseba foi a mulher que adulterou com o rei Davi. Se fosse a minha, a sua genealogia, sabe o que a gente ia falar? Tira essa turma daí, tem mais gente aí para colocar. A descendência do Messias está sendo escrita, o Senhor está colocando. Coloque Ruth: eu sou Deus de pessoas improváveis. Coloque Raabe, coloque Betseba, coloque Tamar. Eu sou o Deus de gente que pode até ter errado, mas consertou. Gente que pode até ter tropeçado, mas se levantou. Jesus estava dizendo: o evangelho, o reino de Deus não é um lugar para gente perfeita. É um lugar para gente que pode até ter falhado em algum momento, mas aproveitou a oportunidade de se levantar. Deus vai te ajudar a não perder o tempo das oportunidades. Você pode glorificar a Deus por isso? Primeiro lugar, tenha coragem, enfrente a vida. Segundo lugar, cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Terceiro lugar, você está comigo aí? Diga amém. Quando a Ruth andava pelas ruas de Belém, o que as mulheres diziam? Quando a Noemi andava, melhor dizendo, pelas ruas de Belém, as mulheres diziam: peraí, essa daí não é Noemi? E ela disse: não, não me chame de Noemi, me chamem de Mara. Eu já expliquei a vocês o contexto da ideia de amargura. Sabe o que é curioso aqui? Você sabe qual o significado do nome Noemi no hebraico? Agradável. Olha que paradoxal isso daqui. Alguém que o nome significa agradável está dizendo: não, não me chame de agradável. Me chame de amargurada. Terceira lição, eu começo a concluir aqui. Não permita que as experiências amargas da vida rotulem você. Produtos possuem rótulos, pessoas não. Garrafas possuem rótulos, pessoas não. Não é porque você passou por um momento de amargura que você vai se transformar em alguém amargurado. Não é porque foram injustos com você que você vai ser injusto com alguém. Não é porque feriram você que você vai se transformar em uma pessoa que vai ferir pessoas. Deus vai te dar graça para você ressignificar a sua dor, os seus traumas, o seu passado. Deus vai te ajudar a vencer toda esta realidade. As amarguras da vida não vão rotular você. Sabe quem não se permitiu ser rotulada? A moça que foi levada para a casa de Naamã como escrava. Olha a realidade dessa moça. Ela foi sequestrada, tirada do país dela, Israel, levada para a Síria, tirada da companhia dos pais, levada para ser escrava. Aí Deus posiciona ela dentro da casa de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era uma das pessoas de maior credibilidade da sua geração. A Síria era uma das principais potências de guerra. E o Naamã era o general desse exército da Síria. E a Bíblia faz questão de dizer que a credibilidade dele era tão grande que por meio de uma estratégia dele, Deus havia dado livramento a todo o país. Imagina o que é o seu país estar em uma guerra, perto de perder a guerra, e uma estratégia do general do exército mudar a circunstância da guerra, e em vez de derrotar o país sair vitorioso. Olha o nível de credibilidade que o Naamã possuía. Só que o Naamã era leproso. Naamã era? Você pensa que o Naamã não tinha tentado resolver aquela lepra? Claro. A medicina da época não tinha meios.
De algum modo, provavelmente o Naamã se conformou. Se conformou. Essa menina está passando pela casa dele. E a mensagem que essa menina deixa, eu preciso deixar para você nesse momento. O que essa menina está dizendo para ele é o seguinte: Naamã, pare de tratar como normal na sua vida aquilo que você sabe que não está normal. Talvez você saiba algumas coisas na sua família, nas suas emoções, no seu casamento, na comunicação com os seus filhos, na forma como você está enxergando o futuro, que você sabe que não está normal, mas você tentou 1, 2, 3, e porque você não conseguiu mudar, você começou a se adaptar a essa realidade. O Senhor está dizendo para você: pare de tratar como normal aquilo que você sabe que não está normal. Naamã, tem jeito para você. Tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Qual o nome dele? Sabe o que essa menina está dizendo? O que vocês me fizeram foi mal. O que vocês me fizeram foi... Mas não é o mal que vocês me fizeram que vai me transformar em uma pessoa má. Eu sei como te ajudar. Ela não está se autorrotulando. José. Pense em alguém que tinha razões humanas para se vitimizar. José. Perdeu a mãe muito novo. Os irmãos que era para proteger venderam. E aí tem uma coisa curiosa. Paulo escreve aos Romanos capítulo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a... Não são algumas coisas, são todas. Não são muitas coisas, são todas. O que os irmãos de José estão fazendo, vendendo ele para o Egito, eles dizendo o seguinte: estamos nos livrando de todas as possibilidades de um dia o sonho que ele teve acontecer. Tem a impressão que Deus está olhando do céu, está dando um sorriso, está dizendo: peraí, vocês estão dizendo que mandando ele para o Egito, vocês estão acabando com a possibilidade do sonho acontecer? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Vocês não têm noção. Vocês estão enviando ele para o local do propósito. Vocês estão enviando ele para o lugar da promessa. Enquanto você estiver no propósito, tudo vai te empurrar para o propósito. Enquanto você estiver no propósito, todo mal vai contribuir para o teu bem. Deus está ajustando José. Com 28 anos ele é preso por um crime que ele não cometeu. Ajuda um homem, o copeiro se esquece dele. Pense em alguém que tinha razões humanas para se vitimizar e viver uma vida amargurada. Mas com 30 anos ele se torna governador do Egito. Com 36 anos a Bíblia diz que nasce o primeiro filho. E ele coloca o nome de Manassés. Qual o nome? Manassés no hebraico significa esquecimento. José está levantando um memorial. José está dizendo: Deus me fez esquecer. Esquecer do que, José? De toda a dor, de todo o trabalho, de toda a aflição, de toda a espera, de todo o sofrimento, de todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram, de todo o mal que realizaram. O que ele está dizendo é: a alma está lavada, as emoções estão curadas. Eu não me rotulei pelas amarguras da vida. Deus me fez esquecer. José fala uma coisa para os irmãos que eu não tinha coragem de falar. Quando os irmãos chegam e ele se revela aos irmãos, José fala assim: ó, não se sintam constrangidos pelo mal que vocês me fizeram. Deus me trouxe para cá. Espera aí, Deus me trouxe para cá? Esses caras me tiraram 21 anos da companhia do meu pai, criaram uma mentira, fui preso, 11 anos como escravo fora de casa, sendo cidadão livre como filho, 2 anos como preso, e agora que eu tenho a oportunidade de mostrar para eles que eles prejudicaram a pessoa errada, eu olho para eles e digo: não se sintam constrangidos, Deus me trouxe para cá. Ainda trago eles para viverem no melhor local do Egito. Isso aqui é testemunho de gente curada. Sabe o que o José está ensinando para a gente aqui? José está dizendo o seguinte: vai chegar um dia na sua vida que você vai olhar para trás e você não vai se queixar mais das coisas que aconteceram. Você não vai mais lamentar pelas coisas que aconteceram. O que José está dizendo é o seguinte: graças a Deus que vocês me mandaram para cá. Se eu não tivesse vindo para o Egito, eu estaria até hoje em Hebrom, diante dos mesmos paradigmas, das mesmas limitações, sofrendo as mesmas aflições, na companhia das mesmas pessoas. Deus era construindo um caminho para cumprir o propósito dele.
Não se sintam mal, primeiro filho, Deus me fez esquecer Manassés. Aí na sequência a Bíblia diz que nasce o segundo filho. E para esse segundo filho ele coloca o nome de Efraim. Qual o nome? Efraim no hebraico significa crescimento. José está dizendo, Deus que me fez esquecer, é o mesmo Deus que também me fez crescer na terra da minha dor e na terra da minha aflição. Quem nasceu primeiro, Manassés ou Efraim? Quem nasceu primeiro? Manassés significa o quê? E Efraim? Deixa eu falar uma coisa para você, fechando, para orarmos aqui. Efraim só nasce em um ambiente onde Manassés já nasceu primeiro. Mateus, o que você está falando para mim? Só cresce quem esquece. Só desenvolve quem perdoa. Só avança quem não se autorrotula com amargura. Você está entendendo isso? Eu estou encerrando essa palavra, mas eu estou dizendo algo a você que eu disse no começo. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Deus vai te ajudar a recomeçar a tua história de vida e viver um tempo incrível e extraordinário de Deus sobre você. Você entende essa palavra?